Queda na imunidade contra a Covid-19 não deve ameaçar desenvolvimento de vacina científica americana. Brasil, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Na maior parte das pessoas, a Covid-19 aciona uma forte resposta imunológica. Ainda assim, diversos estudos observaram que o número de anticorpos nos organismos das pessoas que estão se recuperando da doença parece que registra uma queda após alguns meses de infecção. As descobertas foram motivo de especulação sobre a duração da imunidade, que poderia não durar muito, jogando água fria na esperança por uma vacina. Muitos cientistas dizem que tais preocupações são desnecessárias. Entretanto, um estudo publicado em junho na revista Nature Medicine, conduzido com um pequeno grupo de pacientes com Covid-19 na China, mostrou que tanto em pessoas assintomáticas quanto nas sintomáticas o nível dos anticorpos caiu significativamente durante a recuperação. A queda chegou ao ponto de os níveis se tornarem indetectáveis em 40% do grupo assintomático. Um estudo ainda não revisado, feito por pesquisadores na Inglaterra, que foi postado online no meio de julho, também mostrou que os níveis de anticorpos decaíram substancialmente alguns meses após a infecção e que pessoas com doenças menos severas possuíam menos anticorpos. E mais recentemente, um pequeno estudo, publicado em 21 de julho na New England Journal of Medicine, encontrou um rápido decaimento na quantidade de anticorpos entre indivíduos registrados como casos fracos de Covid-19. Esses resultados podem parecer desanimadores, mas diversos especialistas que conversaram com a científica americana disseram que esses declínios não são tão assustadores quanto pareceram a princípio. Certa redução nos anticorpos é normal e esperada, e os anticorpos são apenas uma peça do quebra-cabeças da imunidade. Evidências obtidas de outras viroses e estudos feitos em animais infectados pelo SARS-CoV-2 fornecem razões para otimismo. Eles acrescentam: apenas novos estudos de acompanhamento, que monitorem por mais tempo pessoas infectadas com o novo coronavírus, poderão mostrar se os anticorpos fornecem uma proteção duradoura. O sistema imunológico humano consiste em duas partes. O sistema imunológico inato gera uma resposta não específica contra os invasores, que ocorre algumas horas após a infecção. Em contraponto, o sistema imunológico adaptativo propicia uma reação específica para um patógeno em particular, que pode levar meses para se desenvolver. Esse segundo sistema consiste de três partes: anticorpos, células B e T juntas. Elas reconhecem e combatem os invasores, e podem guardar uma memória dele para o caso de uma futura infecção. As vacinas funcionam criando uma memória falsa. Alguns dos anticorpos, conhecidos como anticorpos neutralizantes, podem se ligar a uma parte específica de um patógeno e desativá-lo. Alguns cientistas formularam a hipótese de que a presença desses anticorpos em pessoas que tiveram a Covid-19 pode ser um sinal-chave da existência de imunidade. Os estudos recentes documentando o declínio nos anticorpos dos pacientes geraram manchetes assustadoras que afirmavam que qualquer imunidade para a Covid-19 teria curta duração. No estudo publicado na Nature, Otto Young, professor de medicina e chefe associado de doenças infecciosas na Escola de Medicina David Geffen, na Universidade da Califórnia, e seus colegas, mediram anticorpos em 34 pessoas, das quais a grande maioria tinha apresentado infecções brandas por coronavírus. Os testes foram realizados em torno de 37 de 86 dias após a aparição dos sintomas. O que observamos foi que a quantidade de anticorpos contra o vírus decaiu dramaticamente em tal período, reduzindo-se a metade a cada 36 dias, ele diz. A pesquisa originalmente descreve uma meia-vida de 73 dias, mas isso acabou sendo um erro matemático. Young faz algumas ressalvas. Os cientistas ainda não sabem se os anticorpos podem proteger contra a infecção por SARS-CoV-2, apesar de existir uma boa possibilidade, ou exatamente quanta proteção eles podem fornecer. E eles não têm certeza de que estão certos se estão medindo o tipo certo de anticorpos. De qualquer modo, ele diz, o declínio que nós observamos é extremamente rápido. Outros cientistas interpretaram o declínio como algo menos preocupante e semelhante ao que foi observado em outras viroses. Em referência ao estudo da Nature, Florian Kramer, professor de microbiologia na Escola de Medicina em Mount Sinai, postou em seu Twitter: "Eu não consegui ver o declínio aqui." Utilizando um teste desenvolvido por Kramer e sua equipe, um estudo ainda não revisado, liderado por sua colega Nia Waldberg, encontrou um declínio muito mais modesto no número de anticorpos.
Em alguns casos, pessoas que possuíam menos anticorpos a princípio apresentaram um pequeno aumento com o tempo. Observar uma pequena redução nos anticorpos é muito comum, disse Weinberg, professora associada na Escola de Medicina. Francamente, isso não é surpreendente, porque a pessoa não está mais doente, ela diz. Uma vez que a pessoa tenha combatido a doença com sucesso, espera-se que seus anticorpos atinjam um nível base menor. Se o indivíduo for reinfectado, as células B poderiam então aumentar o número de anticorpos novamente, disse Weinberg. Ou talvez o nível base em si seria o necessário para se proteger. O que nós não queremos ver é, 2 semanas depois, os anticorpos zeram. Honestamente, isso seria muito inesperado, acrescenta Weinberg. Mas o fato que os anticorpos diminuem com o tempo não é chocante, ela diz. A imunologista viral Zania Stamataki concorda. Os dados do declínio dos anticorpos não são assustadores. Nós estamos observando uma pequena queda, o que é esperado, diz Stamataki, palestrante sênior no Instituto de Imunologia da Universidade de Birmingham e imunoterapeuta na Inglaterra. Eu não acredito que haja um decaimento tão rápido como as pessoas reportaram. Yang mantém sua posição de um declínio rápido, dizendo que isso está de acordo com o estudo da Nature Medicine e com o estudo inglês em pré-publicação. Ele diz que a razão para o desacordo pode refletir diferenças nas populações estudadas. Yang e seus colegas observaram pessoas com infecções clinicamente fracas, que possuíam níveis iniciais menores de anticorpos, enquanto aqueles que tinham níveis maiores para começar podem na verdade ter anticorpos mais persistentes, ele diz. Stamataki e outros alertam que ainda precisa ser estudado se qualquer nível de anticorpos pode fornecer proteção contra uma reinfecção. O fato de que nós podemos captar anticorpos em um paciente que foi infectado com o coronavírus não significa que está protegido, ela diz. Significa que ele poderia reconhecer o vírus e produzir a resposta imunológica certa que pode potencialmente protegê-lo no futuro. Os pesquisadores ainda não sabem quais quantidades e tipos de anticorpos irão prevenir uma reinfecção 6 ou 7 meses depois, mas em breve descobriremos, ela acrescenta. Cientistas focaram em anticorpos por serem relativamente fáceis de se medir com um teste sanguíneo e podem ajudar como um tratamento para a Covid-19. Mas o sistema imunológico adaptativo também envolve células T, que podem montar uma resposta forte ao novo coronavírus, mesmo se tiver menos anticorpos. Em maio, Alessandro Setti e Shani Croti, ambos do Instituto La Jolla para Imunologia, publicaram um estudo mostrando que o SARS-CoV-2 produz uma forte resposta de células T, particularmente para a proteína de coroa do vírus, que ele se utiliza para entrar nas células. E um estudo ainda não revisado por pesquisadores do Instituto Karolinska na Suécia encontrou respostas em pacientes com Covid-19 enfraquecida ou até sintomática, incluindo quando anticorpos eram indetectáveis. Então, mesmo sem anticorpos, as células T poderiam manter uma memória da infecção. Mas sua força pode depender da gravidade da infecção. A memória é proporcional à perturbação do ataque, o quanto de medo o sistema imunológico sentiu, diz Setti. Se é uma infecção muito fraca, de cara pode não gerar uma resposta imunológica forte o suficiente para criar uma memória duradoura. Na realidade, diz Stamataki, é possível que algumas pessoas possam se livrar do SARS-CoV-2 sem desenvolver qualquer memória dele, utilizando o sistema imunológico inato. Se encontrarem o vírus novamente, potencialmente poderiam pegar a Covid-19 uma segunda vez. Há relatos de pessoas sendo reinfectadas com o novo coronavírus, mas sem provas substanciais. Existem outras explicações. Pessoas cujos sistemas imunológicos fracos podem não ter eliminado o vírus por completo, ou testes que podem estar captando remanescentes do vírus que não são infecciosos, diz Stamataki. Mesmo que uma reinfecção real não seja impossível, provavelmente essas coisas ocorreriam em uma pequena parcela das pessoas, ela acrescenta. Os cientistas ainda não sabem qual nível de resposta imunológica pode fornecer proteção contra infecções futuras. Apenas estudos de longo prazo estarão aptos a responder tal questão. Weinberg diz que sua colega Viviana Simon, professora de microbiologia na Escola de Medicina em Mount Sinai, está atualmente liderando um estudo para monitorar algumas centenas de funcionários da saúde, com e sem anticorpos, ao longo do período de 1 ano ou 2 para observar quem contrai a Covid-19 e quem não. Yang diz que ele e sua equipe planejam continuar o monitoramento com mais de 60 pessoas por 1 ano também.
No curto prazo, entretanto, as pesquisas em animais oferecem algumas pistas. Um estudo descobriu que macacos que foram anteriormente infectados com o novo coronavírus e desenvolveram anticorpos não adoeceram quando expostos novamente à doença. Mas macacos não humanos, é claro. E deliberadamente expor pessoas ao vírus levanta claros problemas éticos, então provavelmente teremos de esperar mais dados se acumulares nos próximos meses. Precisamos ser pacientes, disse Seth. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.